Quem aqui veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Todos nós viemos para isso, né? Então eu não vou tomar muito tempo de vocês para começar esse momento. E eu queria falar para vocês que hoje nós vamos estudar 5 coisas que não importam para você ser abençoado. Como assim não importa? Você vai entender no decorrer da mensagem em nome de Jesus. Abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1. Vocês vão entender que tem muita gente que acha que é de tal maneira, de tal jeito. A gente vai entender através da mensagem em nome de Jesus. Oh, glória! É a partir do versículo 1 mesmo, tá bom? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vai dizer de um homem que nós já conhecemos um pouquinho na Bíblia Sagrada, né? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Aqui já começa a nossa mensagem. O que Naamã era? Chefe do exército do rei da Síria. A primeira coisa que não importa na sua vida para você receber ou não uma bênção é a sua posição, é o seu cargo, é aquilo que você, digamos assim, foi destinado a fazer. Às vezes tem pessoas aqui na nossa reunião que pode ser o gestor de um departamento, pode ser o dono da própria empresa, mas isso daí não faz com que você seja abençoado. Tem muitas pessoas que acham que ela só vai ser abençoada quando ela tomar aquela posição de destaque na empresa dela. Olha só, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. E continuando ainda o versículo 1, diz o seguinte: era um grande homem. Outra coisa que eu já peço para vocês anotarem, que não vai fazer diferença na sua vida. Como assim, Alexandre? Para você ser abençoado, isso não vai fazer diferença nenhuma. Naamã, ele era, além de ser o chefe do exército do rei da Síria, ele era considerado um grande homem. E às vezes você olha para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu pai e fala: nossa, o meu marido, a minha esposa é uma grande mulher de Deus, é um grande homem de Deus. É uma pessoa assim que é um exemplo, por onde ela anda, parece que as coisas fluem. Isso também digamos assim, não é referência para você ser abençoado. Eu vim trazer essa mensagem para vocês porque tem muitas pessoas apegadas a isso. Tem muitas pessoas que são apegadas a cargo e também são apegadas digamos assim, a referência que ela é dentro de casa. Sim, você é um ótimo marido, continue sendo. Sim, você é uma ótima esposa, continue sendo. Você é uma ótima mãe, irmã, vó, pai. Que você seja a melhor pessoa do mundo. Porém, isso não é, digamos assim, um parâmetro para medir se você vai ser abençoado ou não. Ele era o quê? Chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O que aconteceu? Através da vida dele, o Senhor dera livramento aos sírios. Aqui já está a terceira coisa que eu falo para vocês anotarem, que não vai fazer diferença alguma. Às vezes você fala para mim: olha, eu sou um servo de Deus. Esse homem aqui, ele foi usado por Deus, para livrar uma nação inteira. Porém, isso fazia diferença? Não fazia. Sabe por quê? Vamos continuar. E este varão era valoroso, então tinha muito valor, era alguém realmente de referência. Porém, leproso. Agora eu te pergunto, dessas 3 características que nós vemos aqui na vida de Naamã, ele era chefe, ele tinha uma posição de destaque, ele era um grande homem, e ele também foi usado por Deus. Isso tudo impediu ele de ter um problema, que no caso aqui era lepra? Não. E tem muitas pessoas que estão sofrendo no dia de hoje. Por que a pessoa está sofrendo? Porque ela se apega nessas posições do mundo. Ela se apega: não, eu sou uma boa pessoa, eu faço caridade, eu vou lá, eu alimento os cachorros de rua, eu faço tal coisa, eu coloco água ali para os cachorrinhos, eu coloco leite lá para os gatos. Isso daí é bom, continue fazendo, mas não é isso que vai fazer você ser abençoado. E muitas pessoas se decepcionam por conta disso. As pessoas ficam pensando: Deus, por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa aflição? Eu sou uma pessoa tão boa. Isso não é parâmetro. Além disso, né? Eu gosto de falar, o Naamã era alguém que tinha honra, gente. Sabe, não era qualquer um, não. Era alguém que chegava ali naquele lugar e todo mundo via ele como referência. Ele era uma pessoa diferente, porém leproso.
sabe? Muitas pessoas usam a lepra, quando vão pregar essa passagem, como a questão da impureza, o que também era. Como uma pessoa, um pastor estava conversando, o pastor Paulo, né? Ele estava conversando comigo no dia de hoje. E ele falou que a lepra antigamente também era considerada não só uma doença física, assim como nós temos, né, a doença física hoje em dia, mas também uma doença espiritual. Por quê? Quando a pessoa ela sentia que estava curada, o que Jesus falava para ela? Vai lá e se apresente ao sacerdote. Então não era só uma doença, era considerado também algo, digamos assim, impuro. Porém, eu quero trazer a lepra agora no contexto dessa mensagem como um problema. Não adianta você ser a melhor pessoa, o melhor marido, você ser um chefe, você ser alguém de destaque onde você está. Isso não resolve problemas. Vamos continuar um pouquinho? Vamos lá. Versículo 2 agora. E saíram tropas da Assíria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher do rei, da mulher de Naamã. Aqui eu queria parar um pouquinho para vocês entenderem um contexto histórico. Essa moça aí, ela foi levada presa. O que significa isso? Ela era uma escrava. Ela não estava ali porque ela queria. Ela não estava ali com gratidão no coração dela. Às vezes aquela moça ali, ela chorou tanto, tomou tanta chicotada. Às vezes ela estava presa, eu não sei, eu não posso falar isso agora com certeza, mas às vezes ela estava presa, ela estava algemada. E ela foi levada para servir, né, a casa da mulher de Naamã. E o que aconteceu? Versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa linda. Essa moça, que foi levada como escravo para a casa de Naamã, ela soube que ele tinha aquela lepra, que ele tinha aquele problema. Então tem muitas pessoas que aqui na igreja têm problemas visíveis. Só que tem pessoas também que têm problemas ocultos. Às vezes é uma mágoa que você tem carregado. Às vezes é uma tristeza, um ressentimento. Às vezes você realmente fez algo de errado e só você sabe que você fez. Mas mesmo assim, mesmo passando por essas questões, essa menina olhou para o chefe dela, né? E falou: nossa, esse meu chefe aqui, ele tinha que conhecer o profeta que está em Israel, na minha terra. Ele tinha que conhecer, ele tinha que ter esse contato. E olha só, que coisa linda. Essa moça, ela decidiu falar sobre esse profeta. Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. A menina fez o que? Ela começou a falar com a boca dela, anunciar que na terra dela existia um Deus. E eu gostei desse versículo porque diz assim, ó, então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor. Ela falou com ele, né? E dizendo assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel. Sabe o que eu vejo quando eu leio esse versículo? O que eu vi? O que queimou no meu coração no dia de hoje? Essa última parte aqui eu vou parafrasear, mas eu quero que vocês entendam. E falou assim, assim, falou a menina que é crente. Porque ela era da terra de Israel. Então, aqui nós estamos trazendo para o lado da menina, mas você também, rapaz, você homem, você senhor, senhora, você tem que anunciar que o nosso Deus cura, meu irmão. Você tem que começar a falar com a sua boca que o nosso Deus restaura da lepra. Não só a doença física, mas também a lepra espiritual. Que o nosso Deus, Ele limpa corações, que Ele perdoa os pecados. O nosso problema, eu acho, eu acho que eu posso dizer isso com convicção. O nosso problema é que a gente provou de um amor tão grande de Deus, que a gente teve a vida transformada, a gente teve o nosso, digamos assim, o nosso viver completamente transformado, só que a gente não leva. A gente teve uma vida completamente transformada, mas a gente não quer que as pessoas ao nosso redor transformem a vida delas também. Às vezes até quer, sente no nosso coração, não, queria que a Joana fosse crente. Quantas vezes você falou de Jesus para Joana? Quantas vezes você falou de Jesus para os seus familiares? Quantas vezes você se posicionou como um cristão, como um homem, como uma mulher de Deus, para falar para as pessoas sobre Jesus? E aquela moça, escrava, tá? Ela não era uma pessoa que estava ali porque queria. Ela não era uma pessoa que estava ali porque, não, eu gosto muito do Naamã, então eu vou lá servir na casa dele. Não, ela estava ali forçada. Mas mesmo assim, ela teve um amor no coração dela, um amor ágape, de verdade.
e falou: olha, eu queria que o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel, na minha terra. E o que ela fez? Ela falou para ele, ó, versículo 5: então disse o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi bom. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Aqui o rei, ele soube do caso de Naamã, ele soube que existiria, digamos assim, uma possibilidade de cura. Ele soube através da vida da menina que existiria uma possibilidade de cura na vida de Naamã. E o que ele fez? Ele preparou ali um ciclo, preparou presentes e mandou ao rei de Israel. E falou: olha, eu estou te mandando esses presentes, estou te mandando essa carta aqui, mas eu vou te mandar também o meu servo, porque eu quero que ele seja curado. Só que vocês perceberam uma coisa? O que foi que a menina falou? Na minha terra existe um profeta. O rei falou do profeta? Não. Ele simplesmente falou: olha, eu estou te levando aí ouro, prata, e estou te levando o rapaz para ser curado. E aí o rei ficou com uma confusão na cabeça. O rei de Israel, ele ficou com uma confusão na cabeça dele. Olha só o que aconteceu. Isso sucedeu que, lendo o rei de Israel, versículo 7, a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que envie a mim este homem, para o restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deverás notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Aqui o rei não tinha entendido, porque a mensagem não tinha sido clara. Quando você for falar sobre Jesus, quando você for planejar qualquer coisa na sua vida, seja o mais claro possível. Quando você for anunciar que Jesus cura, fale: ele cura, porque ele curou a minha vida. E às vezes você fala: não, mas eu nunca tive câncer, eu nunca tive tal coisa. Mas você já foi curado. Às vezes você fala: não, nunca tive nenhuma cura, nem de dor de cabeça. Mas a sua alma foi curada. Seja claro e objetivo na mensagem. Ao levar o evangelho para as pessoas, seja claro e objetivo. E é engraçado porque o rei da Síria aqui, não foi ele que tinha conhecido o profeta. Quem tinha conhecido era a menina. Só fale, digamos assim, daquilo que você tem um contato. E hoje, eu tenho certeza que no culto de hoje, todos aqui terão um contato pessoal com Deus. Todos aqui terão um contato e vão ter história para contar. Aí sim você vai anunciar que Deus curou. Aí sim você vai anunciar que o nosso Deus, ele abençoou a sua vida, prosperou os seus caminhos. E aí você vai ter autoridade para falar. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha que coisa linda, hein? Imagina você ter essa autoridade. O presidente, o pessoal do STF, sei lá de onde, lá se rasgando, lá, não, eu tenho que fazer tal coisa. Não, peraí. Faz o seguinte, chama para perto de mim, que vocês vão ver que existe um Deus na minha vida. Eu creio que Deus está levantando pessoas para esses lugares. Eu creio que aqui dessa reunião, do dia de hoje, onde as ondas sonoras ou até as imagens do canal IGD, das mídias sociais do pastor Jaime estão chegando, as pessoas vão ser levantadas para ocupar lugares de destaque na nossa nação. E às vezes eu não estou falando que você vai ser um político, não. Ah, você é um deputado, você é um vereador. Não gosto dessas coisas, não. Não, você vai ser uma pessoa influente onde quer que você vá. E aqui eles foram, ó. Ele falou, ó. Você ouviu aí? Vocês perceberam uma coisa? Esse rei aqui, o que ele tinha por perto dele? Um homem de Deus. Tem muitas coisas na sua vida que só vai acontecer quando você estiver cercado de pessoas de oração. Esse rei aqui, se ele não tivesse Eliseu ali do lado, sabendo daquela história, ele ia continuar lá rasgando as vestes. Acho que ia acabar as roupas daquele rei, que ele ia ficar lá bravo e poderia até começar uma guerra. Tem muitas guerras que estão sendo iniciadas na sua vida porque você não se cerca de pessoas de oração. Tem muitas guerras que se iniciam na sua vida porque você simplesmente quer viver a sua vida quietinho ali no seu canto. Não, você tem que se aproximar. Você tem que ser igreja. Você tem que chegar no irmão que está do seu lado e falar: boa tarde, meu irmão. Fala para ele: boa tarde. Fala para ele: boa tarde, meu irmão. Agora do outro lado: boa tarde, meu irmão. Da frente, atrás. Você tem que se cercar desse tipo de gente, povo de Deus. Sabe por quê? Porque lá na frente você pode passar por uma batalha. Você pode não ver solução. Você achar que os inimigos estão te cercando. Só que aí vai vir esse homem de Deus, essa mulher de Deus que está do seu lado e vai falar: eu estou orando por você. Fique em paz.
essa enfermidade não vai te matar não, porque você vai ver que existe Deus em Israel. Você vai ver que existe Deus te restaurando. E o que ele fez? Versículo 9: Vendo, pois, Naamã, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Sabe por que ele fez isso? Vocês lembram o que eu falei na semana passada? Um versículo que eu falei? Romanos 10, 17. Vamos entender por que Naamã decidiu ir até aquele lugar. De sorte que a fé é pelo e o ouvir. Então, quando Naamã ouviu que existia um profeta que poderia clamar a Deus pela vida dele, nasceu a fé no coração dele. E o que ele fez quando nasceu a fé no coração dele? Ele tomou uma atitude. Quando ele foi ver, ele já estava na porta lá: olha, abre isso daqui porque eu quero ser curado. Vamos lá, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. O que aconteceu? Quero ler com vocês isso daqui porque eu gosto muito disso daqui. Então Eliseu preparou um café e recebeu ele lá da melhor maneira. Foi isso? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Sabe o que eu vejo quando eu olho para esse versículo? Então Eliseu mandou uma palavra. Esse é o nosso problema. A gente passa por dificuldades. A vida não é fácil não, meu irmão. Quem falar para você que a vida é fácil não está vivendo direito não. Está querendo alguma outra coisa. E a gente chega na igreja: não, porque eu quero tal coisa, Jesus, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, eu preciso de tal coisa, e bate a cabeça na parede, fica lá tentando dar o seu jeito. E Deus faz o quê? Ele manda lá um anjo descendo com uma Lamborghini no ombro? Não, Ele te manda uma palavra. Será que a palavra de Deus é o suficiente para transformar a sua vida? Será que uma palavra de Deus é o suficiente para transformar o seu ambiente? Eu gosto de uma mensagem, que não é uma mensagem, é uma frase que eu vi nas redes sociais. Eu até peço perdão porque eu não me lembro quem postou, mas eu vi nas redes sociais essa frase: se você tivesse apenas uma Bíblia e o Espírito Santo, nada mais, tirassem todas as suas estruturas, o que você faria? Será que a nossa nação seria transformada se só você tivesse uma Bíblia e o Espírito Santo ao seu lado? Ou será que você ia ficar quieto? Ou será? Exato, é isso daí. Você tem que seguir o direcionamento do Espírito e o quê? Abrir a palavra e se apegar àquela palavra. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te tornará e ficarás purificado. Veio uma palavra com uma instrução objetiva e também a recompensa de você cumprir a palavra. Saiba que quando você entrou aqui na igreja, você veio sim trazer o seu pedido, mas você vai sair daqui com o direcionamento, como você vai chegar a isso e a recompensa em nome de Jesus. Porém, o Naamã, ele não ficou parado lá na cidade dele. Ele tomou uma atitude. Eu convido vocês também a tomarem atitudes hoje. No dia de hoje eu convido vocês a tomarem atitudes. Vamos lá, próximo versículo. E aqui a gente vai chegar numa parte muito importante. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou. Aqui está a quarta coisa. Lembra que eu falei para vocês que tinham 5 coisas? Aqui está a quarta coisa que não vai mudar a sua situação. Essa indignação. Não, mas eu sou uma pessoa revoltada, eu não quero isso, eu não aceito isso. Izaz, parece o Chaves, né? Não adianta, gente. Não adianta se indignar. Vou lembrar vocês. Primeira coisa, o Naamã, ele era chefe, então não adiantou o cargo. Ele era um bom homem, o caráter dele também não adiantou. Ele foi usado por Deus para livrar o povo. Ele ser usado por Deus também não adiantou. E ele se indignou, também não adiantou. Nada disso mudou o problema dele. Sabe o que vai mudar a sua vida? Não é você se indignar, não. Não é você chegar lá em casa, seu marido aparece bêbado, então, sei lá, seu filho aparece depois de uma noite lá toda no baile funk, e você, não, peste, sei lá o quê. Não é isso que vai mudar. É você seguir o direcionamento da palavra de Deus na sua vida. Vamos lá, posso continuar?
Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restauraria o leproso. Quer saber a quinta coisa que também não vai mudar? É você ter muito conhecimento. Eu não sei se vocês pegaram essa referência aqui, mas eu queria que vocês abrissem Marcos 16, versículo 18. Vai dizer o seguinte: e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Naamã, de alguma maneira, ele tinha conhecimento de que a cura poderia vir através da imposição de mãos. Agora sabe o que eu vim trazer para você? Vamos ler novamente esse versículo aqui, ó. Porém Naamã, vamos voltar lá, 2 Reis 5:11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo. Olha o que ele fazia, ó. Vamos ver aqui, o que ele fazia? Eis que eu dizia comigo mesmo: certamente ele vai se pôr em pé. Então o homem de Deus tem que se pôr em pé. E aí quando ele se pôr em pé, ele vai invocar o nome do Senhor. Ele vai levantar as mãos. E aí ele vai me chamar para tomar um café. E aí eu vou ser curado. Era isso que ele queria. As coisas de Deus não são como você espera. Ainda que você seja usado por Deus, ainda que você seja um bom homem, ainda que você seja o chefe, ainda que você se indigne, e ainda que você tenha conhecimento. Sabe por quê? A Bíblia, ela fala que o Espírito é quem vivifica. Sabe, tem muitas pessoas batendo a cabeça em prego, tentando martelar a parede com a própria cabeça, mas não vai adiantar. O que martela prego na parede é martelo, né? Cabeça. Então para de tentar se matar para conseguir tal coisa. Ah não, porque se eu fizer de tal maneira, Deus vai me abençoar. E aí se eu acordar 4 horas da manhã, eu for para a academia, depois fazer 50 voltas no meu quarteirão, completar 50 quilômetros de corrida, eu vou ser um homem bem sucedido. Não. Você vai ser um homem e uma mulher bem sucedida quando Deus se revelar a você. E Deus já tinha se revelado a Naamã. Olha só, próximo versículo. Não são, porém, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Aqui ele ficou muito bravo. Ele falou: não, tem rio lá onde eu moro, gente. Para que eu vou fazer tal coisa? E aparece o crente indignado: para que eu vou pegar o óleo ungido, se a unção está em mim? Às vezes o Espírito Santo usou a vida do homem de Deus para te entregar um óleo ungido, para você ungir a maçaneta da sua casa, e você está se revoltando, pensando: não, isso daí é besteira, é misticismo. Existiam rios perto de onde ele morava. Rios não estou falando eu não, eu sou Alexandre Rios, mas é outro tipo de rio, ó. Existiam rios em Farpar e Abana. Abana e Farpar tinham rios ali. Eu quero falar para vocês que não era um banho de rio que iria mudar a vida dele. Não. Tem pessoas que, algumas pessoas apegadas a algumas religiões, que falam: não, tem que ir lá na cachoeira, tem que fazer tal coisa, e tem que ir lá no rio para dar certo. Não, não é rio que muda essas coisas não. É quando as águas de Deus inundam o seu coração. Aí sim as coisas são transformadas. E o que ele decidiu fazer? Ó, lembrando, vou passar os 5 tópicos aqui que não adianta nada, né? Para vocês, ó. Primeiro tópico, o seu cargo. Naamã era chefe. Segundo tópico, o caráter. Ele era um homem assim, um bom homem, um homem de guerra, um homem valoroso. Não mudou nada. Terceiro tópico, ele era usado por Deus, ele foi usado por Deus para livrar uma grande nação. Olha só que coisa linda, mas também não adiantou. Quarto tópico, ele era indignado. Não, eu estou indignado, eu estou bravo. Não adiantou. Quinto tópico, ele tinha um conhecimento. Nada disso mudou. O que mudaria na vida dele? Ele obedecer à voz de Deus. Próximo versículo diz o seguinte, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera para fazer alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo a ele: lava-te e será purificado. Aqui, sabe o que eles fizeram? Vocês não precisam abrir não, mas eu vou pedir para colocarem aqui, Mateus 5:9. Olha que pessoas abençoadas esses homens aqui.
Esses homens aqui são pessoas abençoadas. Mateus 5,9 diz o seguinte: bem-aventurados, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que você está cercado de pessoas bem-aventuradas assim como essas? Ou será que você chega em casa bravo, porque teu chefe não te dá oportunidade, porque tal pessoa está te perseguindo, aí você chega em casa e... porque eu estou bravo e sei lá o que, sei lá o que. Aí a pessoa que está do seu lado, a sua família, seus amigos, olha para você: é verdade, isso daí não presta, sei lá o que. Ou será que você está cercado de pessoas que vão falar: não, Deus é por você, não tem como essas perseguições te derrubarem. Se cerquem de pessoas, se cerquem mesmo de pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Porque pessoas para ir lá e chutar o balde lá e ficar bravo lá: não, porque eu estou bravo, eu estou revoltado e sei lá o que. Isso daí está cheio de gente assim, gente. Mas pessoas que vão pegar para você: ó, acorda, ei, desperta. Aquele Deus que te curou daquela dor de cabeça é o mesmo Deus que pode te curar de um câncer. Ou até contrário, eu já vi pessoas que foram curadas de câncer, curadas de coisas, entre aspas, para os homens, grande, enorme, impossíveis para os homens, e aí chega com uma dor de cabeça e fala: não vou para a igreja não, porque eu estou com dor de cabeça. O mesmo Deus que operou quando você estava lá na UTI, Ele opera aqui também. E graças a Deus eu tenho um povo guerreiro que veio aqui mesmo debaixo de chuva. Às vezes você fala: não, eu estava com dor de cabeça. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração em nome de Jesus. Já estou quase finalizando, tá bom? Versículo 14 de 2 Reis 5 diz o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Resolveu o problema. Vamos lá, fala comigo: resolveu o problema. Vamos lá, de novo: resolveu o problema. Problema resolvido. Quando que o nosso problema é resolvido? Quando você recebe uma direção do Espírito Santo e você toma uma atitude conforme a direção do Espírito Santo. Agora o nosso problema: a gente vem para a igreja, recebe uma palavra, sai daqui vivificado, chega lá na rua e xinga o irmão. Chega lá na rua e fala: não, aqui você na igreja aqui você vem na quarta-feira da família, aí você vem na terça-feira da vida sentimental, quinta-feira da reconstrução com as mulheres que vencem, aí vocês vêm na sexta-feira para a libertação, e aí vocês vêm no sábado para as maravilhas, domingo para o Espírito Santo, segunda-feira para a prosperidade. Só que aí, segunda-feira, você chega em casa: não tem nada para comer nessa casa, meu Deus do céu, ó que pobreza. Não adianta. Aí você chega terça-feira na sua casa: não, esse meu marido aqui não tem jeito não adianta. Aí você chega na quarta-feira: não, esses filhos são uma praga. Que praga, irmão? Tira isso da sua boca, não pode falar essas coisas. Aí quinta-feira você está reconstruindo seus sonhos, buscando pelos seus projetos, querendo crescer verdadeiramente. Aí você pensa consigo mesmo: eu não tenho capacidade para isso. Você tem capacidade sim. Aí sexta-feira aqui na igreja você até faz assim: não, eu amarro todo mal. Aí chega lá em casa: diabo, você mesmo invoca o diabo na sua casa. Você tem que aprender a se posicionar verdadeiramente como um filho de Deus. Vou perguntar aqui para vocês e vocês vão responder para mim: o cargo de Naamã resolveu o problema dele? O caráter dele, ele ser um bom homem, resolveu o problema dele? Ele ser usado por Deus, resolveu o problema dele? Ele ser indignado, bravo, resolveu? O conhecimento que ele tinha, resolveu? Quer ver o que resolve? Vou pedir para vocês abrirem Lucas 23, 39, ali eu já finalizo essa mensagem em nome de Jesus, para a gente fazer uma busca aqui pelo Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Lucas 23, 39. Aqui vai falar sobre Jesus, só que aqui vai falar de uma parte que toca no nosso coração, né? É uma parte que toca no nosso coração, porque nós vamos falar de Jesus crucificado. Vai dizer o seguinte: quando Jesus estava crucificado, preso na cruz, depois de tudo aquilo, ser chicoteado, ser humilhado, ser xingado, pedir água e darem vinagre para ele, olha só o que aconteceu. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então um dos homens que estava pendurado na mesma cruz no caso, na mesma sentença que Jesus estava, ele olhou para Jesus e começou a debochar de Deus. Mas ele era um malfeitor. Fala comigo: malfeitor. Malfeitor, vamos lá. 40, respondendo porém o outro. Fala comigo: o outro.
Então dá a entender que um era malfeitor e o outro também era malfeitor. Algumas pessoas dizem que era um ladrão, outras falam que ele era um homicida, porém vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo. Ele era um malfeitor. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, agora vocês vão entender o que muda a situação. Tu nem mesmo temes a Deus. Sabe o que muda a sua situação? Quando você reconhece Jesus como Deus. O que ele fez? Tu ainda nem temes estando na mesma condenação? Próximo versículo, olha que coisa linda, isso arde no meu coração. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Aqui eles falaram, é justo que a gente fique preso, mas este nenhum mal fez. Reconheceu que Deus era santo, que Jesus era santo. Então vocês perceberam, ele reconheceu que Jesus era Deus, e depois ele reconheceu que Jesus era santo. Próximo versículo, olha que coisa tremenda. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Vamos lá, lembra-te de mim quando entrares no seu... Ele reconheceu que Jesus era rei. Sabe quando a sua vida vai mudar? Como eu disse para vocês, esse homem era um malfeitor. Ele tinha um caráter bom? Ele tinha boas obras? Se ele apresentasse lá, eu fui usado por Deus, ele teve algum momento assim na Bíblia, falando a respeito desse homem? Não tinha. Naamã tinha. Naamã, ele era um bom homem, ele era lá o chefe. Aqui era só mais um ladrão pendurado numa cruz, mais um malfeitor pendurado numa cruz. Então ele não tinha nenhum dos benefícios que Naamã tinha. Ele não tinha nenhuma das qualidades, digamos assim, que Naamã tinha. Porém ele soube reconhecer que que Jesus era Deus, que Jesus era santo e que Jesus era rei. Reconhecendo isso, o que aconteceu com ele? Próximo versículo, aqui a gente finaliza em nome de Jesus. E disse Jesus, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí sim, sabe quando a sua vida vai ser transformada? Sabe quando a sua casa vai ser transformada? Sabe quando você vai prosperar de verdade? É quando você reconhecer que Jesus é Deus, quando você reconhecer que Jesus é santo, e quando você reconhecer que Ele é o rei da sua vida. Aí sim, você vai poder ouvir da parte dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a maior bênção que todos nós precisamos. Então esquece, às vezes você fala, eu sou o melhor marido do universo. Não, todo dia eu compro girassol para minha esposa. Eu não faço isso não. Girassol é caro. Se eu comprar girassol, acho que vai faltar para as outras coisas. Mas aí às vezes você fala, não, eu sou o chefe ali de onde eu estou, eu sou o gestor, ninguém ali na minha empresa é maior do que eu. Isso daí não é critério para ser abençoado. Não, eu sou um bom homem, eu sou tal pessoa. Isso tudo não adianta. Sabe o que adianta? Quando você reconhece Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte.